Olá, galera, estamos aqui para mais um Rock Fit TV, estamos para mais um podcast com a presença ilustre aqui de dois parceiros aqui da Rock Fit. Primeiramente eu já vou dar boa noite aqui para o meu parceiro Alan Terubi, personal trainer, parceiro de vários projetos nossos aí da Academia Rock Fit. Como é que vai, Alan? Boa noite, Humberto. Boa noite, galera que está acompanhando aí Rock Fit TV. Prazer mais uma vez aqui dar início a essa conversa de hoje aí, Humberto. Show de bola. E temos a presença aqui da parceira nossa também, que está começando esse trabalho com a gente lá na Rock Fit, a nutricionista Milena Wenger. Boa noite, Milena. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E vamos dar início a uma conversa maravilhosa hoje, né? Um show de bola. A gente vai falar sobre nutrição, né? Sim. Mas antes, vamos saber um pouquinho de você, né? Então, queremos saber de você, quanto tempo está trabalhando, se você tem um local específico que está trabalhando. Conta para nós um pouquinho. Bom, eu sou formada faz uns 3 meses, mais ou menos. Estou atendendo faz 1 mês, com CRN, tudo certinho. E o teu atendimento, como que é mais a parte de esporte, esportiva, ou você tem algum outro segmento? Sim, é mais esportivo. O pessoal até mesmo que vai para a clínica, às vezes procura mais a parte esportiva, mas ainda também tem uma procura para emagrecimento, para melhorar a qualidade de vida, hábitos, né? Então é mais geral, assim. É um show de bola, né? A Alan trouxe a Milena para nós conhecer, né, Alan? Que você já conhece ela há mais tempo, né? Mais ou menos, né, Milena? A gente tá fazendo uma parceria aí com a Milena agora também na questão dos treinamentos, aí colocando vídeos no YouTube. Também fazer a parceria aí com planos aí para clientes, porque é uma maneira legal, né, Humberto, de se tratar assim, de fazer um esquema assim de personal training com a nutrição, né? Tem muita coisa ali para agregar ali nessas duas partes, né? O pessoal que já quer a parte de nutrição e também já quer o treinamento. Como eu sou só o personal trainer, não posso prescrever a dieta para ela, e a gente faz essa parceria para se encaixar para o aluno ter o resultado melhor possível, né? É show de bola. Você falou que treina, então a Milena treina também há quanto tempo, mesmo? Treino faz, 1 ano mais ou menos que eu tô treinando mais sério, por conta da pandemia, deu uma parada, e antes eu também não estava conseguindo treinar muito por conta da academia, então eu treinava e parava, mas há 1 ano que eu tô treinando mais forte, assim, digamos. Certo, e você gosta do Gosto. Faz bastante tempo que eu comecei. Aliás, eu comecei ali na superação, né? Que é agora Rock Fit. Então, eu comecei ali. Há 4 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a treinar mais sério, assim. Aí sempre fui parando e voltando por conta da faculdade. Às vezes não dava tempo da rotina, muito corrida, né? Mas agora estou indo com força no projetinho. Show de bola. Então, vamos começar te perguntando, Milena. Você treina, você é nutricionista. Qual é a importância da nutrição para quem treina? Bom, a nutrição para quem treina é essencial. Assim, eu acho que em todos os aspectos, né? Para ganho de força, para ganho de massa, para você conseguir ter um resultado efetivo, você tem que ter uma alimentação boa para você conseguir executar o teu treino com uma concentração, conseguir ter uma energia para você conseguir fazer esse treino, porque se você não se alimenta bem, não dorme bem, não come bem, você não vai conseguir treinar bem, isso é um fato, né? Porque a tua concentração não vai estar boa, né? Uhum. E também você não vai conseguir ter, como que eu posso dizer? Resultado, né? O resultado esperado, né? Porque se você come de forma desleixada, você só vai estar comendo calorias, por um exemplo. Então, você não vai conseguir construir o músculo, né? Para construir um músculo, a gente precisa tanto dos macronutrientes quanto dos micronutrientes. Então, tem que ter essa adequação da alimentação, né? Já que você falou em macro e micro, você podia contar para nós quais são os macronutrientes e os micros também. Bom, na verdade, todos são essenciais, certo? Para o bom funcionamento do organismo, os dois têm que estar
todos muito bem adequados. Então, tanto as proteínas, quanto os carboidratos, quanto também os lipídios. Existem muitos mitos nessa questão dos carboidratos, né? Lipídios, gordura. Isso, as gorduras. Tá. Porque o pessoal acaba achando que para você treinar, você tem que comer apenas proteína. Ou comer o carboidrato, mas uma quantidade muito pequena. Né? E aí você não vai conseguir ter energia o bastante, porque a principal fonte de energia do nosso organismo é o carboidrato. A segunda seria o lipídio. E por terceiro, só seria a proteína. Mas a proteína é mais uma função mais construtora de músculos em si, né? Então, o mito que existe é muito grande, principalmente entre as mulheres, eu percebo isso. Então, as mulheres entram no nosso consultório e falam, olha, eu já fiz dieta e cortei todo o carbo. Zero carbo. Zero carbo. E aí, como que você vai ter energia para você executar o teu exercício? Você não vai ter. O glicogênio vai estar baixíssimo e você pode até mesmo se lesionar, certo? Porque você não vai ter energia, então você vai acabar fazendo um esforço a mais. É perigoso, né? Certo. E tanto como não só, né, para construção, o próprio treinamento, né, Humberto, que a gente vê que você também deve ter passado por isso, eu também já passei várias vezes que ocorre que a gente vai fazer um treinamento e está pouco nutrido, o treinamento já não rende aquelas coisas, né? Você já falha bem antes ali nas séries, não sai legal o teu treino, então a alimentação ali é tudo, né, para você fazer um treinamento bom também, né? Exato. É muito mais fácil você passar mal também. Sim. Acontece muito isso. Eu já peguei vários atletas, assim, né? Que acabam não fazendo um pré-treino adequado. E aí chegam para treinar e acabam, às vezes, até mesmo desmaiando. Isso acontece bastante. E às vezes a gente acha que não, mas acontece com uma frequência gigante, assim. Principalmente entre as mulheres, que têm o medo do carboidrato, né? Tem essa tensão sobre o carboidrato. Então, é necessário adequar todos eles para que eles estejam em conjunto em relação à caloria, aos macros e aos micros também. Né? E também não só quando fica muito tempo sem comer, mas se a pessoa às vezes acaba comendo muito em cima e vai treinar, explica melhor o que acontece aí para o pessoal entender. Aí vai acabar dando um desconforto muito grande se for treinar uma perna ali. Principalmente os treinos mais pesados é bem fácil e acaba voltando tudo sim. Dá um desconforto bem gigante porque ainda você não metabolizou tudo, tá ainda dentro do teu estômago, então é mais fácil de voltar quando você fizer a força, né? É mais tranquilo. O que acontece ali é que o corpo precisa de sangue para fazer a digestão ali no local e daí você treina, ele vai para a musculatura, né? Isso. Aí você acaba tendo até aquele desconforto embaixo da costela que é bem característico de quando você come ou você toma muita água e vai treinar, por exemplo, ou correr. O pessoal às vezes tem esse desconforto de tomar muita água ou comer antes de correr e ter aquele desconforto embaixo da costela do lado esquerdo. Legal. Aquela pessoa, Milena, que vai treinar, ela começou agora na academia, ela vai treinar, ela tem um mal-estar assim de quase desmaio, às vezes até desmaio. O que acontece com a pessoa nesses casos? Provavelmente a glicose dela baixou bastante, né? Já utilizou todo o glicogênio, né? A gente tem duas reservas de glicogênio, a do fígado e a muscular. Então, utilizou toda essa reserva de glicogênio, utilizou a glicose, que está presente no nosso organismo, e aí ela começa a passar mal, né? Porque o nosso cérebro entende que você precisa parar de fazer aquilo porque aquilo está te deixando mal, está utilizando toda a tua glicose. E o cérebro, ele necessita de glicose para funcionar. Então, ele faz com que você passe mal para você parar de fazer aquilo que você está fazendo. E qual seria, assim, o procedimento, no caso, você aconteceu conosco lá na Rockfit, qual seria o procedimento adequado com esse aluno, né? No momento que ele passou mal, você diz? No momento que passou mal, qual seria o procedimento para recuperar ele? E se ele recuperar, você continua treinando ou não? Entendi. Geralmente, quando isso acontece, o pessoal gosta muito de dar mel. E recupera muito rápido, um açúcar muito rápido de absorção, então ele consegue recuperar mais rápido a glicose, né? Aí, para ele voltar a treinar no dia, não seria interessante. Seria que ele se alimentasse de forma adequada para conseguir treinar novamente,
fazer um pré-treino, depois que treinar, fazer um pós também, interessante, né? Para conseguir recuperar o que ele gastou no treino. Então, caso aconteça isso, põe o melzinho Isso, na resolve boca rapidinho daí. E vai para casa. Uma balinha também já consegue dar uma resolvida. Milena, tem, aproveitando fazer a pergunta, tem 2 tipos que ocorre sim da pessoa passar mal, hipoglicemia e hiperglicemia, tem essas diferenças ali, porque tem, que nem eu falei, né, pessoa que come muito em cima e passa mal também, né, e a pessoa que passa muito tempo de comer e vai treinar também, né, acaba passando mal. Olha, a hiper ali no treino ele é um pouco mais difícil de acontecer, porque você comeu uma quantidade de carboidrato, por exemplo, açúcares, carboidratos antes de treinar, e você vai estar utilizando isso durante o treino. Então você vai ter a reserva de glicogênio e você vai estar utilizando ainda durante o treino. Então já é um pouco mais difícil de acontecer isso durante o treino, sabe? Por isso que existem, por exemplo, aqueles maltodextrina, por exemplo, né? Então isso é glicose, rápida absorção. Então acaba utilizando e ainda consegue armazenar o glicogênio. Eu cheguei a passar mal já uma vez por comer demais antes do treino ali, só que foi rápido, não queria ir com fome treinar e acabei comendo e já treinar. Mas comeu algo pesado, algo que... Foi pesado, foi entendi. Comida mesmo. Daí acaba ficando um volume maior no estômago e acaba doendo. E treinar a perna ainda, né? É o que bastou. Sim. E outra coisa, Milena, claro, isso aí a gente está falando sobre pessoas que iniciam os treinos, né? E passam mal, né? Sim. Claro que isso é a partir do momento que o corpo se adapta, né? O treinamento já não acontece mais. Mas aquela pessoa que é treinada, o que você diz do treino, tipo, de manhã cedo em jejum? Treino de peso mesmo. Olha, se a pessoa, por exemplo, comeu à noite anterior uma carga de carboidrato interessante, dependendo do objetivo dela, pode ser legal. Mas, para uma pessoa que já está um pouco mais avançada também, já tem uma consciência corporal melhor. Se a pessoa não tem uma consciência corporal boa, pode ser que ela passe mal. Porque às vezes ela não comeu ali num horário interessante à noite, não comeu um carbo bom à noite, né? Então, é interessante que a pessoa tenha essa consciência de que você tem que comer num horário que dê tempo de você ainda ter energia para o outro dia de manhã. Certo. Então, essa pessoa, de repente, que está bem preparada, ela pode treinar em jejum? E o que acontece, o que acontece no corpo dessa pessoa quando ela treina em jejum? Aí ela vai... Bom, geralmente, quando a gente... Depende da intensidade do exercício, né? Certo. Por exemplo, se ela está em jejum, não tem mais reserva de glicogênio e glicose, já zerou essa reserva. Dependendo da quantidade ali que ela está treinando, a intensidade, ela vai estar utilizando a proteína. Porém, existem algumas intensidades de treino, dependendo de cada pessoa, que ela pode estar utilizando a gordura mesmo. Porém, a pessoa tem que ter isso muito certo. Muito certo. Tá. Para conseguir fazer essa queima da gordura. Então, Depende muito da estamos falando de treino, mas tem também o cardio, né? Em jejum, né? Sim. Que... Ele é parecido nessa questão daí. Certo. Você já fez treino em jejum, Alan? Ou cardio em jejum? Já. Preparação para competição eu faço bastante, né? A aeróbico AEJ, que a gente fala, né? O aeróbico em jejum. Daí a gente utiliza bastante técnicas também, usa algum tipo de suplementação. Até a Milena deve explicar melhor, que tem bastantes mitos assim, que falam que não deve ingerir nada ali antes. Algumas pessoas, que nem no meu caso, eu ingeria o BCA, né? Que é para, na linguagem popular, ali para dar aquela, vamos dizer, proteção à massa magra, né? Para você não a perder, porque você está numa fase muito restrita, né? Sim. Aí você acaba ingerindo ali esse suplemento, ou até mesmo um café, uma cafeína, para acelerar mais ainda, né, esse cardio de jejum. E esse cardio que eu fazia, ele era moderado, ele era caminhada assim, rápida, não era nada de corrida, porque tinha que
preservar a massa magra, né? Essa questão. Sim, sim. É exatamente isso que eu disse. Então, cada pessoa, ela vai ter a tua intensidade correta para ter a queima de gordura ou a de proteína. Isso vai depender de cada pessoa. Por exemplo, ele já tem um volume muscular maior. Agora, para mim, já seria diferente, que tem um volume muscular menor. Certo. Então, cada indivíduo é um Exato. Aí protocolo. quem tem que dizer é a nutricionista, calculado, tudo bem certinho. Por isso é a importância Avaliação. da nutricionista, Exato. né? Uhum. E já que o Alan tocou no assunto de suplementação, então, geralmente aquela pessoa que entra na academia, né, daí às vezes os mais eufóricos que têm mais pressa, né, a gente sempre fala paciência, né, é longo prazo. Mas ele já vem perguntando o que eu tomo, que suplemento que eu tomo, né? Vê o Alan grandão lá, eu quero ficar que nem o Alan lá, o que eu tomo? Sim, O que você diz assim para essa pessoa que está começando, né? Tipo, primeiro mês é importante, não é? Bom, eu não acho assim necessário introduzir no primeiro mês de treino suplementação, porque com a refeição você consegue já adequar todos os macros, todos os micros. Porque assim, a pessoa quando ela começa a treinar e vai começar a fazer uma dieta, por exemplo, ela ainda tem que aprender a ter a disciplina. Então, ela vai ter que aprender a ter a disciplina da água, né? Que não é pouca água. Quando você começa a fazer exercício, aumenta a quantidade de água. Precisa aprender a dormir muito bem, porque isso é extremamente necessário para recuperação muscular e tantas outras coisas. E aí, aprender a se alimentar e, por fim, a suplementação. Porque as pessoas... Aquele tripé, né, Alberto, que a gente estava Isso. falando semana passada, que é o sono, né, o descanso, a alimentação e o treino, né? Exato. Se não tiver os três, você não consegue ir para frente. E aí, quando você está mais à frente, aí você pode estar suplementando para conseguir aumentar a questão de proteína. Claro que você vai treinando, você vai necessitando cada vez mais, porque seu volume muscular aumenta, seu metabolismo fica diferente, então você tem uma necessidade maior, né? Aí, de começo, eu não acho tão necessário assim, sabe? Certo. Então, esse tripé, né, que o Alan até comentou, o treino é aquilo que de repente, te cansa, né? Sim. Daí você se alimenta bem, se nutre, e o sono é o que o sono profundo, né? Que vai fazer a utilização desses nutrientes que a gente ingere com Exato. a nutrição. É mais ou menos isso aí? Exatamente isso. Aí, durante o sono, acontecem picos de hormônios para crescimento, para regeneração. Então, é extremamente necessário. Tanto que você consegue perceber isso. Você treina de manhã, você dorme, no outro dia você está dolorido. No outro dia você tem a inflamação toda acontecendo, né, no teu organismo. Então, é extremamente necessário. E as pessoas acabam esquecendo muito disso. Eu dormi só 3 horas. Treinou, comeu e não tomou água e não dormiu. E aí, quer que faça resultado? Sim. E a questão do sono, hora de sono, isso é individualizado ou tem uma carga horária de sono específica para ser bom para cada um? Geralmente, os picos de hormônio, eles acontecem das 23 horas às 2 horas da manhã, numa média. É necessário, para você ter um descanso completo, umas 8 horas de sono. Mas algumas pessoas conseguem ter o descanso de 7 horas. Então, às vezes depende um pouquinho da pessoa. Mas não é algo assim, por exemplo, um consegue descansar 4 horas e o outro em 12, sabe? Então, geralmente é 7, 8, uma média assim. Não é tão distante as médias. Perfeito. Tem aquela questão também, né, Humberto, do pessoal que se inicia, né, na academia, que nem você falou, que já quer tomar alguma coisa, né? Sempre o mais famoso é a proteína do leite, o whey, né? Whey. E daí o pessoal às vezes quer trocar, né? E não sabe, né? Que ele acha que tomando whey ele vai emagrecer ou vai crescer a massa muscular. E não é assim, né, Milena? É olhar como se fosse um alimento, né? Que não Exato. Substitui a comida, né? A proteína. Não, com certeza não. Isso é um mito muito maior entre as mulheres. As mulheres, elas acham muito que o whey consegue trocar pela refeição. Por exemplo, eu queria tirar minha janta e colocar whey. Isso acontece muito. E não tem necessidade. Na verdade, se você conseguir bater pela refeição, você nem precisa adicionar whey. Mas, por exemplo,
as pessoas que competem, é um pouco difícil de você bater 4.000 calorias, 5.000 às vezes, dependendo até mais, dependendo do tamanho, né, da pessoa, da altura, enfim, e de que categoria que ela vai subir. Então, aí às vezes bater tanta proteína é difícil, porque tem rotina, né? E você tem que comer, você tem que ter rotina, você tem que tomar whey, aí tem outro suplemento, aí você toma manipulado, aí acaba cansando. Então, o whey às vezes salva a gente. Porque é mais fácil eu conseguir tomar ele concentradinho ali, uma quantidade de proteínas, do que comer aquilo tudo em carne, por exemplo. Mas você comentou isso, 4.000 calorias, de repente, para um atleta, né? Exato. Mas uma pessoa, tipo, quer estética, né? Quer um corpo legal, quer perder gordura, ganhar massa, ficar legal. Essa pessoa, ela, batendo os macronutrientes dela, ela não tem necessidade, então, de uma suplementação. É uma pessoa normal, digamos. Isso depende. Tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade de comer proteína. Aí é interessante. Até mesmo, por exemplo, as pessoas hoje em dia vem crescendo cada vez mais o público vegetariano e vegano. Então é muito interessante você suplementar. É muito mais tranquilo de você suplementar do que você conseguir só pelo mundo vegetal, digamos assim, né? E para emagrecimento é interessante, porque é mais simples, como eu posso dizer, de você conseguir ela concentrada. É a mesma ideia de pessoas que se alimentam numa caloria maior também, né? Então, porque geralmente no emagrecimento a gente utiliza o carboidrato um pouco mais baixo e a proteína um pouquinho mais alta, né? Os estudos, eles dizem que isso funciona. Exato, faz o déficit de caloria. E também tem, claro que de pessoa para pessoa, tem pessoas que funcionam diferente. Tem pessoas que conseguem funcionar muito bem emagrecimento com o carbo e tem pessoas que não respondem tão bem. Então aí acaba tendo que diminuir um pouco, aumentar a proteína, mas isso varia de pessoa para pessoa. Certo. Pode falar. Essa questão, Humberto, do déficit que você falou, Milena pode explicar melhor para o pessoal, né, que acaba não entendendo que é a questão. Tem aquela pessoa assim, nossa, mas eu tô comendo pouco, eu só como 3 vezes no dia e não tô emagrecendo. Tem muito a ver, daí já bagunça o metabolismo, já fica lento, ela come pouco, mas a quantidade que ela coloca nesse pouco é o que vale, né, por 7 refeições talvez no dia, né, Milena? Exato. Geralmente, para emagrecimento, a gente tenta acelerar esse metabolismo, adicionando mais refeições, fazendo com... Fracionando. Né? Exato, para estimular ele trabalhar cada vez mais. Porque o que acontece? As pessoas, quando elas começam a fazer dieta, elas fazem exatamente isso que você falou, 3 refeições. Vão fazer o café da manhã, vão fazer o almoço e vão fazer só a janta. E às vezes elas nem a janta elas fazem. E aí elas deixam o metabolismo dela muito, muito lento. Porque ele não vê necessidade em trabalhar tão rápido, sendo que ele não vai ter outra refeição para metabolizar. Então, ele pode metabolizar aquilo lentamente. Não existe necessidade. Então, fracionar é a primeira coisa. Poderia pegar essas 3 que ela come, né? E dividir essas 3 em 6, né? 6 refeições. Ou 7, por aí, né? Exato, depende muito. Geralmente, para atleta já é 7. Aí, para pessoas que querem mais emagrecimento, já são 6, 5. Depende da rotina também, né? Claro. Horário que acorda, dorme, tem tudo isso também, né? Exato. E também a questão de somar, né? O metabolismo basal dela, né? O que ela está consumindo durante o dia para você montar a dieta para ela, né, ter um emagrecimento ou a hipertrofia, né, de acordo com o gasto calórico dela, do dia e tudo mais, né? E mais ainda do treino, por exemplo, dos exercícios que ela faz, né, durante o dia. O treino geralmente o que é 500, 400 calorias a pessoa perde? Depende muito. Da intensidade, né? Isso. Depende da intensidade, tipo, se faz outros exercícios além, né? Você vai fazer bike, por exemplo, isso vai depender do fator quantos quilômetros ela anda, né? Quantos minutos ela anda, se ela treina, em que intensidade que ela treina. Então, isso depende bastante, sabe? Mas então, numa média assim que você falou. Entendi. Aquele treininho lá, então, Berto, acho que foi umas 600 por aí, né? O teu, acho que o da Milena também deve ter sido umas 500 mais, por aí. Mas assim, então, para
o treinamento, né? Que a pessoa chega na musculação, falando dos iniciantes, a gente passa um treino de adaptação, né? Então chega na academia, vai adaptar para o corpo conseguir entender que ele vai fazer aquele treinamento com sobrecarga. E na nutrição é da mesma ideia, precisa uma adaptação, porque a pessoa chega cheia de vício, né? Porque a alimentação, né, se torna às vezes um vício até como a bebida alcoólica, né? Tem quantas pessoas que têm problemas seríssimos, né? Por obesidade, por, né, ser viciado em fast food e tudo mais, né? Então, você trabalha dessa forma, adaptando o teu cliente, no caso, no teu paciente? Bom, o primeiro cardápio, geralmente, ele é mais tranquilo. Então, ainda vai ter algumas coisas que a pessoa come diariamente e tem o vício. Existe muito isso das pessoas terem vício, como você falou. Uma das coisas que mais acontece é a Coca-Cola. A Coca-Cola, as pessoas não conseguem eliminar tão fácil assim. Então É mais a Coca ou é o refrigerante, a bebida açucarada? Em si. É mais a Coca mesmo, ela é mais viciante mesmo. Exatamente. Os outros refrigerantes eu nunca tive alguém que falou assim, eu sou viciada em Guaraná, por exemplo. Sprite. Nunca me chegou. Mas de Coca-Cola, bastante gente é viciada. Bastante. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer... a gente vai diminuir gradativamente, aos poucos, até que a pessoa não sinta mais vontade de utilizar aquilo todo dia. Pode tomar a Coca? Pode. Claro que você pode, mas não todo dia. Né? E a Coca que você disse que dá para tomar, a Coca normal ou aquela sem açúcar? Sem açúcar é melhor ainda, né? Mas geralmente o que eu falo pro pessoal, pode tomar a Coca, né? Mas tenta dosar também, né? Não querer tomar... pode tomar às vezes e aí vai lá tomar 1 litro. Também tem que dosar essa quantidade, né, que você está tomando. Tomar pouco, né? Essa questão do refrigerante, Milena, a Coca, que nem o Humberto falou, a Coca Zero, que nem, pelo que eu sei, quando eu estava em preparação, hoje eu já não uso nem o zero, mas decidi cortar totalmente já da vida, já para não consumir. Tem uma diferença ali, né? Um pouco da zero esteticamente, né? Porque ele faz mal igual, né? Pro organismo, assim, para as pessoas, mas a zero, para questão estética, ela pode ser utilizada, assim, nessa questão? Bom, da mesma forma que eu falei ali, pouco, né? Porque ela vai ter sódio ainda, porque algo tem que conservar essa Coca-Cola. Se não é o açúcar, então vai ter o sódio. Então, geralmente é assim. Quando um alimento, por exemplo, ele tira o açúcar, ele vai ter que pôr outro conservante no lugar. Compensa. Exatamente. Então, tem que compensar essa conservação. Porque eles não podem deixar o alimento estragar, né? E geralmente fica bastante na prateleira. Então, tem que ter um conservante, principalmente a Coca-Cola. Então, da mesma forma, vai fazer mal. Só que se você, por exemplo, tem uma dieta que não pode ter tanto açúcar, quer tomar um refrigerante, a Coca-Cola Zero vai ser melhor do que a Coca-Cola que tem o açúcar. Menos calórica. Porém, e as duas vão ter conservantes, só que diferentes. Então, você tem que ver qual é o seu objetivo nesse caso, né? Entendi. E o que é pior, é o sal ou é o açúcar? E aí já, em excesso, os dois são igualmente ruins. O açúcar, ele vicia mais que o sal. Viciante, né? Ele é um pouco mais viciante. Mas o sal também traz muito prejuízo, né? Hipertensão, doenças cardiovasculares, enfim. E o açúcar, da mesma forma, né? Diabetes, hoje em dia, tem crescido de forma gigante, né? Principalmente no público infantil. E o diabetes, as doenças cardiovasculares, né? Exato. O câncer também, né? Através dos trans, né? E essa preocupação deve haver desde criança, né, Milena? Sim. E hoje em dia, com essa comida rápida, né, os fast food, tá preocupante, né? Porque você vê aqui, veio o shopping para cá, né? Guarapuava não tinha, né? Sim. Isso aí. Então a gente vê que o pessoal está comendo mais, né, esse tipo de alimento. E esse alimento, ele é viciante, né? Sim. Então os pais têm que... O que você diria agora
para os pais, para ter esse cuidado? De repente, que não deixe comer, mas qual seria esse cuidado? Bom, geralmente o que acontece muito é que quando a criança tem, por exemplo, 6 meses, ela começa a se alimentar, né? Então, é o primeiro contato da criança com a alimentação. O que a gente vê muito, muito mesmo, é que a mãe já vai lá e oferece coca. Vai lá e já oferece, só um pedacinho de hambúrguer para ele, né? Só um pedacinho para ele não ficar com vontade. E aí já começa aqui, né? Aí mais pra frente, a criança vê que vem aquele lanche e vem um brinquedo. E aí dá vontade do brinquedo e já acaba comendo o lanche. E assim vai. Então tem que saber dosar isso já desde o início. Trazer a alimentação saudável para casa, todo mundo comer em conjunto, mostrar que aquilo é da família. Então, quando vai sair, às vezes, comer um lanche, né, tranquilo. Isso é prazeroso para nós, né? Então, não tem como você cortar isso da criança e falar assim, você não vai comer. É muito difícil. Se ela vai numa festinha de aniversário, ela vai querer comer o bolo, vai querer comer os docinhos. Mas você tem que saber dosar isso, né? No dia a dia, trazer refeições prontas, todo mundo come em conjunto, a criança se sente num grupo, né? Que todo mundo come saudável. E aí, às vezes, ela acaba até nem querendo depois comer aquilo, porque ela tá tão acostumada a comer comida saudável que ela não vê tanta graça assim em comer lanches, por exemplo. Isso aí é exemplo, né, Milena? Exemplo. Exemplo dos pais, né? Exato. Então, você vê a importância, né, dos pais estarem conscientizados com a alimentação, não só com a alimentação, né, com também a atividade física, porque o filho vai observar e vai fazer também a mesma coisa. Então, é mais do que falar, né? Então, fazer. Exatamente. Claro que falar precisa, né? Nós precisamos estar falando para os filhos, né? Mas precisamos fazer também, né? Sim. E temos que ter esse cuidado, porque hoje, né, no nosso tempo, eu estava conversando com a Alain, né, no podcast passado, sobre era difícil nós ver criança gorda, era difícil nós ver até os piá gordo e menina gorda, não tinha gordo. Exatamente. Era muito raro uma pessoa obesa, né? Era tudo magro, nós era seco, né? Eu era seco, as meninas sempre magrinha e a criançada também. E hoje a gente vê muita criança obesa, muita moça, né, nova, barriguda, né? Sim. Sem silhueta, perdeu totalmente a silhueta. Exato. E os homens também, né? Os homens que têm mais hormônio, né, mais testosterona, estão obesos. E isso é devido a essa má alimentação, né? Toda essa comida industrializada que nós temos hoje, que é um problema sério, né, Milena? Sim, é que a rotina agora ela fica cada vez mais corrida, né? A gente tem essa percepção que parece que os dias ficaram mais curtos. Então, às vezes, você preparar uma refeição é muito mais demorado, muito mais trabalhoso do que você ir lá e mexer no teu celular, iFood, e chega prontinho na tua casa e você só pega o talher e come, né? Então, é muito mais simples. Ou você vai lá no shopping, pede, em minutos a sua refeição está pronta. Você não tem trabalho, você não tem louça nenhuma, você não vai ter nenhum estresse para fazer essa refeição, você apenas come. Então é mais fácil. E além de ser mais fácil, é muito mais saboroso, porque o lanche ele é feito para te trazer esse prazer, né? Então ele vai ter vários aditivos para te trazer esse prazer, para te viciar nesse tipo de refeição. Então você fica preso nisso e isso se torna um vício e se torna um hábito. Porque você vai comer, aí você vai ter aquela recompensa de ter comido algo gostoso e você vai querer isso no outro dia e isso vai virando uma bola de neve. Quando você vê, você comeu isso todos os dias, numa semana, e vira um hábito e você está preso há 1 ano nisso. A dificuldade do pessoal fazer dieta hoje é justamente isso, né? A praticidade ali, fazer. A pessoa está com a dieta, você coloca para ela a dieta pronta para ela fazer ali, ela está empolgada, mas não dá tempo dela fazer. Ela tem que cozinhar, nossa, vou ter que fazer ovo, vou ter que preparar a marmita. Então ela acaba furando muito essa dieta nessa questão, né, Humberto? É o que a gente mais vê, assim, nas academias, né? Exatamente. Ela tocou num ponto que eu queria que você falasse, o segredo da dieta. Qual que é o segredo da pessoa fazer dieta? Qual que seria
a facilidade dela fazer a dieta. Que nem a Alain falou, por exemplo, tem a dieta lá, tem lá 140 gramas de proteína, 200 gramas de carboidrato e mais umas 100 de vegetais. Mas daí ele chegar e preparar isso aí, né? Teria algum segredinho para a pessoa seguir a dieta? Olha, seguir não é fácil. Não vou mentir que é fácil, porque realmente não é. Mas tem algumas coisas que acabam facilitando. O que eu geralmente falo para as pessoas fazer é pegar um dia que você está mais tranquilo e preparar tudo num dia só. As marmitinhas. Preparar para a semana ou preparar? Isso, preparar para a semana. Por exemplo, a pessoa geralmente tem o domingo que é mais livre, né? Então pega umas 2 horinhas ali e faz todas as refeições, lava as saladas, deixa tudo pronto já, para que você só vai consumindo durante a semana. Porque fazer 6 refeições por dia, você tem que preparar 6 refeições, não é fácil. Se for para preparar, você não vai, né? Porque uma hora você não vai conseguir preparar. Uma hora você vai estar com preguiça ali, você vai estar cansado, chegou exausto do trabalho, estressado, e ainda tem que preparar a refeição. Aí a pessoa acaba desistindo. Tem pessoas, é complicado isso, porque tem pessoas que têm preguiça até mesmo de lavar fruta. E essa é uma verdade muito grande. Ah, mas será que eu não posso trocar a maçã pela banana? Porque a banana é só descascar. Não me diga que tem gente assim. Acontece muito. Eu falo assim, não, você vai pegar no domingo, você compra no sábado. No domingo você chega e você lava todas de uma vez e deixa elas lavadinhas e limpas, prontinhas para comer. É muito mais fácil e simples. Então, e a disciplina que você tem que ter de pegar, chegar no domingo e falar, eu vou fazer. E fazer a refeição. Então, é um pouco complicado você ter essa autodisciplina. Porque não é alguém que vai te cobrar isso. Você tem que cobrar de você mesmo e você tem que fazer. Perfeito. Milena, tem uma questão da dieta flexível. Você consegue falar me responder um pouco melhor sobre isso? Assim, o pessoal às vezes acaba... que nem você pode colocar ali no começo na dieta deixar bem flexível para ela, mas tem umas que já querem, é tudo questão de quantidade de calorias, né? Também, como que você me diz isso? Bom, a dieta flexível, ela consiste em você fazer uma refeição saudável, mas onde você consegue colocar, por exemplo, um chocolate, você consegue colocar algo um pouco mais calórico, né? Algo que você gosta do seu dia a dia ali, então ela consiste nisso. É um pouco difícil de trabalhar assim. Porque, vou te dizer, a pessoa começa tranquilo. E daí, de repente, ela tá comendo um pedacinho de chocolate e de repente ela tá comendo uma barra. Entende? Porque ela achou que ficou flexível, então ela quer que fique extremamente flexível. Então, ela vai lá e come uma barra de chocolate. Já. E aí fica um pouco difícil. Mas tem algumas pessoas que funcionam muito bem com flexível. Funcionam muito melhor do que com uma restritiva, por exemplo. Né? Então, colocar um chocolate ali junto com uma fruta às vezes, né? Fica mais tranquilo da pessoa comer. Acaba saciando a sua vontade, né? Exato, colocar até um leite condensado. Eu gosto bastante de trabalhar com alimentos assim, um pouco mais flexíveis. Por exemplo, doce de leite. Tem bastante gente que não gosta de trabalhar com doce de leite porque as pessoas acabam exagerando, né? Mas com algumas pessoas dá muito certo. De passar um doce de leite no pão, pré-treino, tranquilo, é mais barato que, por exemplo, uma pasta de amendoim. Então, para algumas pessoas funciona. Ou ela não gosta, né, da pasta de amendoim. E claro, né, tudo controlado dentro das calorias, as calorias, né? Todas contadas, tudo bem certinho, né? Depende, às vezes, por exemplo, a pessoa só quer ter hábitos mais saudáveis. Existem muitas pessoas, assim, felizmente, ainda bem que ainda tem algumas pessoas que procuram fazer uma dieta, um cardápio, para ter mais hábitos alimentares saudáveis, né? Não só para emagrecer ou para ganhar massa, né? Para só se alimentar mais saudável. Então, a gente consegue flexibilizar ainda mais essa questão. Se encaixaria melhor com uma pessoa que talvez esteja iniciando, saindo do vício ali de chocolate e tudo mais. Para você é um trabalho bem grande, né? Você tem que... Nossa, vou ter que somar aqui quantas calorias dá um pedaço de chocolate, né? Uma outra coisa ali, um doce, Exato, né? Sim. Bem... E daí as variações que você faz durante o dia, porque a gente varia bastante, né? Acaba colocando as variações. Faz a refeição fechada, né? Que a gente fala. E aí embaixo a gente vai colocar as variações para que a pessoa consiga variar durante a semana.
Então, por exemplo, de café da manhã foi pão com ovos mexidos. Aí a gente vai colocar embaixo uma tapioca com queijo cottage, alguma coisa assim, sabe? Então, as variações. Aí tem que contar a caloria de todas as variações para que ela se encaixe naquela refeição fechada. Falou em doce de leite. Tem algumas dietas, né, que usa já a pessoa já bem treinada o leite condensado de pós-treino. Sim. Qual que é a função do leite condensado no pós-treino? Carboidrato simples, justamente para conseguir não utilizar a proteína que você se alimentou antes e vai se alimentar depois também. Então você vai utilizar aquele carboidrato simples e não vai estar utilizando a proteína vai toda para o teu músculo. Então essa é a estratégia. Esse do doce que o Humberto lembrou bem, eu fazia quando eu estava na competição, né, preparação. Uhum. Geralmente fazia bastante, né, o mel também, as torradas, usava bastante os sucrilhos, né, que é o cereal, comia logo depois do treinamento, mas é claro também que o treinamento é bem pesado. Sim. Né? Ele serve também como uma preservação da massa magra, isso ajuda, né? Sim, ajuda sim. Porque aí você, como eu falei antes, você vai estar utilizando esse carboidrato simples, né? Esses açúcares que você ingeriu e não vai estar utilizando a proteína. Era a única alegria da minha dieta esse tempo, era isso. Só depois do treino doce, nossa, já dava uma avivada. Mas é que o pessoal, na verdade, tem muito costume de resumir as dietas a batata doce e frango, né? Tanto que isso tá até nas músicas maromba hoje em dia. Os memes, em tudo, né? Então, não é isso. E não tem quem aguente ficar só em batata. Não tem quem não aguente. Doce e frango. Exatamente. Pra ter ideia, na minha dieta eu nem coloco, eu nem como batata doce. Acho que de tanto que eu comi no começo, achando que era batata doce, tinha que comer que eu enjoei da batata. Sim, nossa, e é bem complicado. Eu já ouvi várias vezes eu estar treinando ali, né? E eu vi, não, mas tem que comer batata doce e frango. Aí, tipo, e o pessoal compra aquilo e como uma verdade muito grande, então, e acaba fazendo, né? E aí a possibilidade de ele ficar doente é muito grande, porque os micronutrientes não vão estar presentes em quantidades suficientes para conseguir manter aquele organismo, né? Bem legal, né, Humberto? Tá falando isso, né? Sim, que show de pessoal bola. não... Você podia falar um pouquinho, então, dessa variação, né, dos macros, né? Da variação do carboidrato, né? Quais que você usa, quais que dá para... Porque hoje, né, graças a Deus, né, a dieta ela é bem mais gostosa, né? Sim. E também aonde que encontramos os micros, né, nutrientes, né, na dieta, ou se precisa suplementar os micros, como que poderia fazer, e falar sobre um pouquinho dos macros, essa variação. Os macronutrientes, as proteínas, eu gosto de variar bastante, né, na dieta, justamente por conta da oferta de aminoácidos. Então, cada aminoácido vai formar uma proteína diferente. Então, e cada alimento vai ter uma formação de aminoácidos diferentes. Então, tem que ter uma oferta grande para conseguir ter essa variação. Então, por exemplo, o ovo, as carnes magras, as carnes vermelhas, que tem um pouquinho mais de gordura, mas é pouco ainda, né? Então, tem que ter essa variação para conseguir ter todos os aminoácidos essenciais, né? Que o nosso corpo não produz. E na questão do carboidrato, já são encontrados, por exemplo, no arroz, tanto integral como o arroz branco. Tinha esse mito, né, que o arroz branco não poderia, que só a dieta tem que ser só arroz integral. Nossa, não. Pelo contrário, né? Não, geralmente ainda é mais fácil de você, por exemplo, comer um arroz branco, porque a saciedade é um pouco menor do que o arroz integral, que tem um pouco mais de fibras, né? Então eu consigo comer uma quantidade maior. Por exemplo, para um atleta, se eu colocar arroz integral, vai complicar ele. Vai complicar bastante ele, porque o alimento vai ficar mais tempo no estômago dele, por conta da fibra, né? Então vai complicar no treino dele. Então a digestão do branco é mais rápida. Mais rápida. É um pouco mais rápido porque ele não vai ter a fibra, né? Para ser quebrado. Então é algo a menos. Então a facilidade é maior. A batata doce, a mandioca também é muito utilizada, né? A mandioquinha também, que é aquela batatinha salsa. E também. assim, cozida, pode ser frita também? Tipo a mandioca, a batata doce.
Já Complica. sem adicionar o óleo ali, né? Sem aqueles artifícios, né? Por exemplo, uma panela que faça sem o óleo, algo assim, porque daí já seria uma caloria a mais. Certo. Hoje em dia tem umas panelas que é só colocar ali, né? Faz hoje em tudo dia sozinho, né? Exato. Mas assado, então, perfeito. Assado também, pode ser. O pessoal gosta bastante de variar entre o assado, às vezes fazer até escondidinho, né? Sim. Faz escondidinho de batata doce com frango ou mandioca, fica muito bom. Eu gosto até mesmo de colocar essas receitinhas para conseguir variar. Por exemplo, num domingo, as pessoas não querem seguir uma dieta mesmo, né? Ainda mais ainda aqui, tipo, por exemplo, aqui em Guarapuava, o pessoal tem o costume de comer churrasco. Sim. Então a gente tem que conseguir adequar, às vezes, uma receitinha diferente, mas que fique dentro da caloria e do saudável, né? Agora, o churrasco, o problema é o sal, né, Milena? Vai bastante sal. Porque salga bastante, E aquela carne que o pessoal gosta daquela gordurinha, né? Então é complicado. Humberto, essa questão que você falou do sal agora, eu lembrei uma coisa que a Milena pode explicar também, entre a diferença, né, da pessoa magra, da pessoa, quer dizer, a pessoa mais gordinha, mais obesa, e a retenção, às vezes, que ela tem, né? Às vezes ali ela tem um inchaço, né? Pela questão de sal, questão de muito tempero, né? O que usa, muito industrializado, coloca lá caldo no feijão, caldo em tudo, para dar aquele gosto, deixar a comida gostosa, e acaba até estragando, às vezes, uma refeição que ela usa limpa, né? Exatamente. Acaba tendo muita retenção. Isso acontece bastante com as mulheres também, acontece um pouco mais com as mulheres do que com os homens. Né, justamente por questões hormonais, né? Período pré-menstrual, acaba ficando mais inchada. E justamente por causa do que você falou, os alimentos industrializados têm muito glutamato. E isso acaba trazendo inchaço e também acaba ferindo, digamos assim, a saúde intestinal. Né? Porque são alimentos que são muito industrializados. E essa parte é bem complicada, assim, sabe? Acontece bastante. Tanto que a maior parte das pessoas que, por exemplo, emagrecem 1, 2 quilos ali, primeiros 1, 2 quilos é a retenção hídrica que foi. Porque é muita retenção. Eu vejo como experiência, As né? pessoas não tomam água também, né? Essa questão, levar a dieta restrita, porque depois que você sai de competição, serve até para a pessoa que está fazendo a dieta ali também, é a mesma coisa, né? Leva certinho a dieta durante a semana, aí no domingo, no sábado, ela tira aquele refeição livre, dia do lixo, que fala. Aí chega a treinar segunda-feira, meu Deus, o que aconteceu? Virou um peixe-boi, sei lá o que aconteceu. Saí fora, comi um churrasco, comi bolo do aniversário e tal. Exato. Daí, uma dica que você pode deixar, água, né? Água, bastante água. Para sair o quanto antes essa retenção, né? Sim. Quanto mais... Bom, claro que cada pessoa tem quantidade de água certa, né? 35 ml por quilo. Então, você faz ali a continha. Tem diferença do homem e da mulher? Olha, geralmente o homem utiliza mais. O homem acaba utilizando mais. O homem acaba suando mais. O homem, então, ele necessita de mais água, né? E principalmente se fizer exercício físico. Então, durante o exercício físico... antes do exercício físico, tomar água. Durante o exercício, tomar água. Após o exercício, também tomar água. Geralmente, a gente faz aquele cálculozinho do 500 ml. Então, 500 antes, 500 durante e 500 depois. E mais a água do teu dia. Certo. Que você tem que tomar. E claro que a gente acaba utilizando por exemplo, chás, né? Pra acabar diminuindo também a retenção. Então, você toma, por exemplo, 2 litros de água, vai tomar 1 de chá. Isso ajuda bastante. Num dia, por exemplo, você já elimina muito a retenção hídrica. Geralmente são aqueles chás cavalinha, chás verdes que conseguem acabar diminuindo, sabe? Uma coisa que eu aprendi também, que você pode falar melhor se é verdade, se é comprovado, é que a água que você bebe durante o treino não vale pelo que você está tomando durante... Por exemplo, eu tenho que tomar, vamos dizer que seja 4, 5 litros de água no dia. E se eu tomo esses 4 litros e deixo 1 para tomar durante o treino, esse 1 aí não soma, teria que tomar a mais? Isso aí. Como eu tinha falado antes, seria os 500 antes, 500 durante e 500 após, e mais o que você tem que tomar pro teu peso, né? Aquela continha. Então, por exemplo, deu 3 litros pro teu peso. Aí vai ter mais o 500 antes, 500 durante e 500 depois. Mas a água do whey conta?
Ou não? Não conta. Não? Não vai contar essa. E quais são as bebidas que você indica? Você já falou da água, do chá. Tem mais alguma outra bebida? Chimarrão, pessoal que gosta, né? Chimarrão, a pessoa gosta, mas acaba eliminando. Então pode ajudar assim na retenção. Não vai ajudar tanto quanto, por exemplo, o chá e a água, mas ele pode ajudar sim. Um mito que acontece em relação ao chimarrão muito grande, que as pessoas sempre me perguntam, é se ele acaba hidratando. Não. É por causa da temperatura, né? Exato. E também por causa dos compostos que tem nele. Então, às vezes, a pessoa coloca aqueles chazinhos juntos com a erva e isso acaba dando... E o chimarrão ele tem muita cafeína também, né? Então, se a pessoa... Depende muito Depende da marca, isso. Depende bastante. Falar em cafeína e o café. Bom, o café não como hidratante, mas sim como estimulante. Isso você disse? Isso. Eu gosto bastante do café antes do treino. Para algumas pessoas a cafeína não funciona tão bem, né? Então, por exemplo, para mim, se eu tomar café antes do treino, não faz muita diferença em estar mais estimulada do que, por exemplo, tomar qualquer outra coisa. Mas para algumas pessoas é excelente. Então, 200 miligramas, por exemplo, como suplementação, né? Claro, de cafeína por dia ali, dá... Perfeito. E uma cápsula de cafeína, vamos dizer, que nem você falou, 200 miligramas, acaba sendo bem mais que uma xícara, né? Muito Bem mais. mais, né? Nossa, dá nem sei quantas que dá. Mas são várias. Daí você deu alguns exemplos de carboidrato, de proteína. Vamos falar da gordura, então, porque a gordura, né, também... não posso comer gordura. Não, gordura não. E quais são as gorduras que podemos comer? Bom, as gorduras que a gente chama de boas, né? Isso, as gorduras boas. Exato. Então, as gorduras boas são encontradas temos diversas fontes de gorduras boas. Por exemplo, o amendoim, né? O abacate, muito utilizado para atleta. Geralmente, eles não gostam muito de comer por conta do sabor. Sim. Eu tenho uma dificuldade com isso, pessoal. Do abacate? Exato, porque ele tem um gosto mais marcante, né? Mas ele tem uma gordura muito interessante. A caloria dele também consegue ser bem legal para, por exemplo, colocar num cardápio que tem 4.000 calorias. É muito legal de pôr. Sem açúcar, né, menina? Sem açúcar, sem leite condensado, sem leite ninho também. Que o pessoal gosta bastante de adicionar, assim. Mas não pode. As castanhas também são interessantes, né? Proteção cardiovascular, para diminuir também o colesterol. As gorduras boas, né, têm essa função de proteção cardiovascular, proteção cerebral e também para diminuir o colesterol. Então é muito interessante. Daí a suplementação ajuda muito nas gorduras, tipo ômega 3, ômega 6. Sim, com certeza, porque a gente não consegue bater durante o dia o necessário. Então, é interessante estar procurando uma suplementação, sim. Para o pessoal diferenciar, então, Humberto, né? Só guardar na cabeça que as gorduras boas, que essa que você falou, né? Do abacate Sim. e tudo mais ali. O resto é toda gordura ruim. Não necessariamente, né? Mas a gente tem que cuidar um pouco mais. Por exemplo, aquela gordura que está na carne, né? Aquela visível que você consegue ver. Ela já não é tão interessante. Seu colesterol vai subir bastante. Então, As castanhas também tem umas gorduras boas, né? Tem, sim. Castanhas, nozes, né? As oleaginosas que a gente chama. Legal. E para mim bater os micros, eu consigo bater com os vegetais, as frutas, ou eu preciso manipular alguma suplementação, alguma vitamina? Consegue bater sim. É bem tranquilo para bater os micronutrientes. Mas tem algumas pessoas que não têm muito hábito de comer verduras e legumes em quantidades que conseguem bater os micronutrientes. Aí sim se faz necessário uma suplementação. Em alguns casos também, às vezes uma absorção que não está tão interessante, está utilizando para conseguir aumentar o teor, né, disponível ali de tal micronutriente. Então, às vezes, depende da estratégia assim, que você está utilizando, claro. Né?
E também, às vezes, a rotina, né? A rotina aperta, não consegue comer tanta vegetal, legumes e frutas, então acaba suplementando para ficar mais tranquilo de conseguir bater. Perfeito. Você usa manipulado, Alan? Uso, usando bastante manipulado agora, né? Nessa fase agora para dar uma secada, né? Não com o intuito de competir, né? Mas para deixar o corpo um pouco mais bonito, né? E então a gente encaixa bastante manipulado, porque é para preservar mais a questão de vitaminas, né? Bastante. Sim. Suplementação. É o básico, né? Que eu utilizo, é mais tipo a whey protein, né? A creatina também, até eu ia perguntar para vocês a questão da creatina, um dos melhores suplementos que hoje que tem aí comprovado e que dá mais resultados, que é um investimento que o pessoal pode, né? Exatamente. É um dos que mais dá resultado. E isso os estudos dizem e a gente consegue comprovar isso dentro dos consultórios. Nossa, comecei a treinar e já vi o pump. É o famoso pump que a gente fala. E esse pump aí o que a creatina faz, ela hidrata a musculatura, hidrata a musculatura, né? Exatamente. Nas células intramuscular, né? Exatamente. Água. E aí acaba conseguindo ser visível, né? Aí, claro que você acaba conseguindo um pouco mais de força, um pouco mais de resistência no treino. Então, é muito interessante. A creatina é um dos melhores suplementos que mesmo. Eu sempre comento, né, Humberto, que o pessoal às vezes quer tomar creatina, às vezes tem o cara é um pouco mais acima do peso, mais gordinho, ele toma creatina, dele se sente mais inchado e fala, mas eu engordei mais. É como se tivesse alguma coisa empurrando, é claro, né? A gordura está na frente do músculo. Então, o que vai crescer ali na pessoa é a musculatura, né? Com o uso da creatina, então ele vai empurrar a gordura. Então, se ele tirar, se não tiver a gordura ali, baixo percentual, então a musculatura vai ficar mais aparente, né? Vai ficar... Sim, com certeza. E o momento da utilização da creatina? Olha, a creatina acho que até seria... Depois que você conseguiu adequar bem a tua refeição, né? Você já conseguiria estar utilizando ela. Ela é bem tranquila, assim, não tem nenhum efeito ruim para o nosso organismo. Então, ela é para todo mundo, praticamente, assim. Ela é muito interessante. Show. Mas assim, eu digo, a hora é antes do treino? Há quanto tempo? Olha, não existe algo assim, antes do treino ou após o treino. Só precisa ser no mesmo horário todos os dias. Certo. Então, se você treina ou não, você tem que tomar creatina. Então, é domingo. Para você fazer a saturação da Exato, você tem que fazer essa saturação. A gente fala ciclar creatina, né? Certo. É até engraçado, mas é como se fosse mesmo, porque tem que ser no mesmo horário, a mesma quantidade, todos os dias. Se você treina ou não, então você tem que estar utilizando. E a creatina, ela contém no alimento, mas é muito pouco a concentração. Na carne vermelha ela contém, né? Isso, você não consegue obter a quantidade satisfatória, assim, pela alimentação. Por exemplo, 5 gramas de creatina, se ela tivesse que consumir, teria que consumir uns 5 quilos mais ou menos, assim, de carne, né? Bem dizer assim, né? Mais ou menos. Um pouco por menos, isso que assim, mas é difícil, né? Sim, você conseguir comer tanto por dia, né? Então é mais fácil suplementar. Sim, com certeza. Tá joia, estamos chegando no final já, né? Já quase, acho que já deu 1 hora. Mas só voltar um pouquinho naquela preparação da marmita. Tem algum segredo, tipo, para preparar? Ou você cozinha normal e daí só congela? Tem alguma coisa diferente que tem que fazer? Não, é tranquilo. Você só prepara mesmo. E aí você porciona, né? O que eu digo é para você comprar uma balancinha para ficar mais simples do que você ter que ficar contando por colher, que não fica tão exato, né? Foge as calorias, foge... E esse peso é depois de cozido? Isso, esse peso depois de cozido. Depois de pronto, daí vai pesar. Isso, daí você pesa depois, porciona tudo bem certinho e aí pode congelar. Claro que tem algumas coisas que você não consegue congelar, né? Por exemplo, o alface não existe possibilidade nenhuma, folhosos não tem como congelar porque você acaba danificando muito a folha, né? Então você não consegue. Mas grande parte das coisas é tranquilo de congelar. É um show de bola. Estamos aí no final, então... Milena, se quiser deixar tuas considerações finais, quiser falar dos teus canais sociais, aí se o pessoal quiser acessar você, né, também o pessoal pode ter uma consulta
com a Milena lá na Rock Fit, né? A Milena pode atender lá também, os alunos da Rock Fit. Então fique à vontade aí. Ah, beleza. Muito obrigada. Eu adorei a conversa, foi muito boa. Acho que rendeu bastante, a gente conseguiu falar sobre diversos assuntos. E meu Instagram é Nutri_Milena Venger. Aí. Show de bola. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Para nós foi uma satisfação, uma honra. O prazer é meu. Alan, fica aí as considerações finais. Mais uma vez, galera, obrigado então aí por estar participando mais uma vez. Obrigado, Milena. E galera que quiser também me adicionar lá no Facebook, no Instagram, personal Alan Terúbio. Procura lá, beleza? E deixa lá os feedback de vocês também aí pro canal, pro podcast nosso aí, beleza? Então tá aí, galera, mais um Rock Fit TV. Então tá aí o necessário aqui para você que está procurando um personal trainer. Tá aqui do meu lado, Alan, procurando uma nutricionista, tá aqui a Milena. Então é muito importante, né? Então você ter essa assessoria, essa mentoria para você ter aí o teu resultado desejado. Então, fique com Deus todo mundo, obrigado. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, também no Facebook. Esse podcast vai estar também no nosso canal do YouTube e você pode aí também deixar perguntas e sempre entrar em contato conosco aí, e esperamos vocês também, quem não conhece a Academia Rock Fit, ir lá conhecer, né? Conhecer, treinar, conhecer os nossos equipamentos, os nossos professores. Estamos aí para bem recebê-los. Obrigado a todos e até o próximo Rock Fit TV.